Gente, aqui é a Vanessa e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho deste livro maravilhoso que virou uma adaptação também para a Netflix, Por Lugares Incríveis, escrito pela maravilhosa Jennifer Niven. E antes da gente começar realmente o vídeo, eu queria falar para vocês que esse livro aborda temas muito delicados como suicídio, depressão, ansiedade, bipolaridade, luto, entre outros. Então, se você é uma pessoa muito sensível, eu não indico que você veja o filme ou faça a leitura deste livro aqui, certo? Dito isso, vamos começar. Temos aqui neste livro dois adolescentes que estão passando por momentos muito delicados de suas vidas, que é a Violet Markey e o Theodore Finch, que se conhecem no parapeito da torre do colégio, quando ambos estavam ali porque tinham algum tipo de pensamento suicida. A gente começa, com o ponto de vista do Finch, depois ele percebe que tem outra pessoa ali com ele, que é a Violet. Então ele começa a tentar ajudar ela de alguma forma, apesar de no começo ela estar um pouco resistente ainda. Violet está tentando lidar com o luto, de ter perdido a irmã dela no acidente de carro, que ela também estava, e foi a única que sobreviveu. E o Finch, ele já tem um transtorno de bipolaridade que é bem nítido mesmo no livro. No filme já fica uma coisa meio perdida, que foi o que eu não gostei. Desconstruíram o personagem, que era o Finch, tentaram impor a positividade dele, como ele queria viver e tudo mais, e no livro é uma coisa completamente diferente. Então eu fiquei tipo assim, por que desconstruíram o Finch, sério? Ele também sofre muito bullying dos colegas por coisas que aconteceram no passado dele. Todo mundo chama ele de aberração e tudo mais. E ele sofre muito com os colegas, de escola. Outra coisa que eu não gostei também no filme, eu já ia falar no livro, no filme, é que, tipo assim, cadê a família do Finch, que é tão importante, muito importante para a construção do personagem dele, e ela simplesmente sumiu. Só ficou a irmã dele, e isso explica, a família dele explica muita coisa que ele tá passando e por que ele age daquele jeito. O pai dele, que era muito agressivo com ele quando era pequeno, tem toda uma história, e no filme, tipo, isso se perdeu completamente. Eu fiquei esperando que aparecesse alguma coisa, nem que fosse um flashback, e nada, não apareceu nada. Então eu fiquei completamente triste com aquilo, porque, nossa, era muito especial que tivesse, muito importante mesmo, que tivesse a família dele ali. Aí no livro, quando eles estão em cima, do parapeito, todo mundo começa a perceber o que está acontecendo. Daí o Finch começa a tentar transparecer, que a Violet está salvando a vida dele, não ao contrário, ele estava tentando ajudá-la, a sair dali. Mas todo mundo começa a cair muito mais em cima dele, chamando ele de aberração e tudo mais, e ela passa a ser a heroína. Então, eles ficam com esse segredo em comum. Mas eles acabam se conhecendo melhor por causa de um trabalho da aula de geografia, que eles deveriam conhecer os lugares de Indiana, antes que eles fossem para a faculdade, porque nos Estados Unidos eles têm o costume, de ir para outro estado fazer faculdade. Então, antes que eles se mudem, o Finch deu essa ideia na aula, na verdade, e o professor gostou, e mandou que os outros também fizessem a mesma coisa, que fossem, conhecer os lugares de Diana e tudo mais. Mas no filme isso já não aparece, já quem dá a ideia é o professor e tudo certo. Daí o Finch vê esse trabalho como uma oportunidade, de se aproximar da Violet, de se aproximar daquela garota que ele se identificou de alguma forma. Então ela começa a ser bem resistente no começo, a não aceitar, mas ela até propõe para o professor para que passe algum trabalho, para ela fazer um trabalho diferente. Quando ele não aceita, é que ela resolve, dar essa chance pro Finch. E lembrando que antes, ela de tudo isso, ela deixou de fazer muita coisa, de dirigir, de até entrar dentro do carro. Ela tinha uma revista, uma revista não, um site com a irmã dela, que era Eleanor, que morreu. E ela tinha deixado de escrever também, que era uma coisa que ela fazia muito bem, que ela se identificava. E quando o Finch aparece na vida dela, que ela começa a ir para os lugares, a conhecer os lugares, essa coragem, essa força de vontade começa a voltar nela. Depois, deles se conhecerem, virarem amigos e tudo mais,
eles começam a construir uma relação, né, juntos, eles começam a namorar, e a Violet, né, como eu já falei, fica cada vez mais alegre, mais feliz, mas o Finch começa a ter alguns episódios, né, desse transtorno que ele tinha, e então ele começa a sumir, não falar para onde ia, e isso acaba incomodando bastante a Violet. E eu também acho que foi particularmente o meu comentário, eu como uma pessoa que passo por isso, né, eu falei pra vocês de pânico, ansiedade, a gente tem crises, mas, tipo assim, ele poderia ter ter um pouquinho mais de empatia por ela, já que ele gostava tanto dela assim, sabe? Tipo, falar assim, olha, eu não tô bem e tudo mais, eu vou sumir. Ele não dava nenhum tipo de justificação, sabe? Então isso me deixou bem, sabe, decepcionada com o Finch. Principalmente no final, né, que ele sumiu e tudo mais, literalmente, que foi a parte que eu mais... Ai, meu pai tem um olho na minha lágrima, não é nem uma lágrima no meu olho. Tem várias partes que eu particularmente acho que poderiam ter sido incluídas no filme, terem sido explicadas melhor. A primeira é a cena da banheira, que foi uma coisa muito, tipo, que só jogaram ali e ficou sem explicação, e tem uma explicação por trás dessa cena. E a cena também que a irmã dele está cortando as palavras, a irmã mais nova dele, se eu não me engano, está cortando as palavras, e ela começa a falar, explicar pra ele o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo aquilo. E tem um trecho aqui que inclusive eu marquei, que é muito interessante também, que fala assim: e se a vida pudesse ser assim? Só as partes felizes, nada das horríveis, nem mesmo as minimamente desagradáveis. E se a gente pudesse simplesmente cortar o ruim e ficar só o bom? É isso que eu quero fazer com a Violet, dar a ela o bom, manter o ruim longe para que o bom seja sempre tudo o que temos à nossa volta. Então eu acho que poderiam, se botasse só esse trecho aqui, já tava tudo certo pra mim. As cenas no filme, e uma que me chamou bastante atenção, né, foi a cena do lago, que eles foram pra lá, né, e tudo mais, o Finch deu um mergulho, e o Ryan Cross, né, o Ryan Cross, eu acho que é assim que se fala, e o amigo dele foram pra lá, e ele teve uma briga com esse amigo do Ryan e tudo mais. E isso não aconteceu no filme, mas eu achava que era muito interessante, né, colocar isso no filme também. Inclusive, né, no filme e no livro, a gente tem várias citações da Virginia Woolf, que eu conheci graças a Por Lugares Incríveis, que eu achei muito interessante mesmo. Ela é uma escritora super, nossa, incrível, adorei as frases dela. Eles citam o livro As Ondas dela e outras citações também. Eu fiquei tipo assim, cara, que perfeita, que perfeita. Ela também cometeu suicídio, infelizmente, e ela deixou uma carta também. Meu Deus, as coisas acontecem quando eu estou gravando vídeo. Uma mosca do nada brotou. Enfim, ela cometeu suicídio também e deixou uma carta que quando eu li, o meu coração ficou muito apertado, sabe? Ai, eu tô ficando emocionada. Ai, que droga. Porque, tipo assim, eu fico pensando assim, o que essas pessoas passam, né? Que faz elas pensarem em tirar a vida delas. Isso é muito triste. Ai, eu não quero chorar. Que droga. Porque é muito difícil, gente. Já tá de novo a mosca aqui. Oh, meu Deus. É muito difícil, gente, sério. Eu tive um começo de depressão, e por causa da ansiedade que eu tive, o pânico e tudo mais. E é muito... Quando eu vejo esses temas assim, eu fico muito sensibilizada. Inclusive, não era pra mim ter lido esse livro, já que eu sou uma pessoa tão sensível. Assim, inclusive, eu falei pra quem fosse sensível não ler. Mas eu tava muito curiosa pra ler esse livro, que eu acabei lendo. E eu fiquei assim, depois refletindo também, porque esse livro me fez refletir de certa forma. Gente, de novo essa mosca aqui? Como assim? Continuando, esse livro me fez refletir de alguma forma também a vida, né? Sobre a vida, porque fala muito também disso, superação. O filme a gente teve aquela parte que a Violet fala, né? As palavras do final foram lindas, que
deu, falou sobre o Finch e tudo mais, e eu achei muito, muito bacana. Já falando, né, do final do livro, né, que eu fiz um resumão aí pra você que tá querendo saber aonde você tá se metendo. No final do livro a gente já tem o Finch sumindo e fica só a narrativa mesmo da Violet contando tudo mais, que ele sumiu, que ele não tá respondendo mensagem, que ela tá super preocupada e ele acaba mesmo sumindo mesmo, a gente não vê mais nada mesmo dele nas últimas páginas, só dela. E quem encontra, quem percebe, né, que ele cometeu o mesmo suicídio foi ela foi até um lago, né, viu as roupas dele lá dobradas junto com o mapa e gritou, se desesperou, teve aquele surto mesmo que ela teve no filme, que ela ficou completamente desesperada. E daí depois apareceu o corpo dele, né, e ela não reconheceu, quem reconheceu foi... Ela não reconheceu porque, tipo, ela tava traumatizada, sabe? Então ela não queria acreditar que era ele ali. E quem reconheceu foi a mãe. E teve uma coisa muito legal Coisa muito legal não, uma parte interessante no livro é que todo mundo que zoava ele tava no enterro dele. Então a amiga dele ficou, tipo assim, com raiva e com razão, porque é muita hipocrisia você zoar a pessoa, fazer mil e uma coisas, falar da pessoa e depois no enterro dela tá ali, sabe? Então, completamente hipócrita isso. Aí no final fica só a Violet mesmo. Então ela começa, ele, né, mandou umas mensagens pouco antes de cometer o suicídio pra todo mundo, né? E a irmã dele foi procurar a Violet pra tentar, né, ver se ela entendia o que era, e depois ela foi atrás e acabou percebendo que todos os lugares que ele ia, ele acabava anotando alguma coisa e fazia parte das mensagens, né, que ele mandava para eles, sabe? Então ela ia nos lugares, ela continuou, né, a fazer o projeto, ia nos lugares, via lá e ele sempre deixava uma marca para ela, sabe? Estive aqui. Então essa foi uma parte que me tocou bastante. Alguma coisa desse final me incomodou bastante, eu não sei explicar o que é. Muita gente problematizou o final do livro e de certa forma eu entendo o porquê, porque tem algumas partes ali que ficam meio assim, sabe, pra gente, mas enfim. Vou citar aqui pra vocês uma parte do final que ela, né, mergulhou ali num lago, já é a última parte aqui. Tem esse desenho aqui, muito interessante. Tá escrito assim: boio sobre o céu aberto e o sol e todo aquele azul que me faz lembrar de Theodore Finch, assim como tudo me faz lembrar dele, e penso no meu próprio epitáfio, ainda a ser escrito, e em todos os lugares por onde andei, não mais enraizada, mas dourada, fluida, sinto mil capacidades brotarem em mim. Eu fiquei assim, esse foi o final, esse é o final. Cara, essa citação pra mim já foi tudo certo. Eu, como leitora, amei. E uma coisa que é muito importante vocês lerem para poderem entenderem melhor também, perdão, é a nota da autora, que fica aqui no final. Sério, leiam que vocês vão entender bastante do livro e por que ela entende bastante desse assunto e tudo mais. Temos aqui os agradecimentos também no final, que muita gente ignora, mas leiam super. E é isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo. Eu tentei fazer um vídeo curto, um vídeo rápido, explicando pra você que tá começando, como eu já disse. E é isso. Se inscreve aqui no canal. Um beijão pra vocês e fica atento nos próximos vídeos.